Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus por esse dia 16 de junho de 2026. Nós meditaremos no livro de Daniel, capítulo 7. Aqui nesse capítulo, a gente vê agora uma sequência de visões de Daniel. Daniel deixa agora de interpretar a visão do rei e passa a ele próprio a receber visões. E aqui no nosso devocional, a gente não vai ter o propósito de tentar desmiuçar essas figuras que de certa forma são complexas e é objeto de muito estudo do homem ao redor daquilo que, a partir do momento da visão profética, os estudiosos vão tentar observar o movimento que o mundo se posicionou, se ocorreu, ocorreu no mundo, para poder, vamos dizer assim, classificar cada figura dentro de um contexto histórico, de um reinado diferente. Daniel recebe, ou vê na sua visão, 4 figuras, especificamente. Ele começa falando que os ventos, ele começa chamando que os ventos irrompiam sobre o grande mar, fazendo com que levantassem 4 figuras específicas. Quando a gente olha o grande mar assim, dentro da nossa inocência, a gente começa a analisar sobre os 4 cantos do mundo. Mas as figuras dos animais, segundo o que ele fala que era um leão com asas, ele fala que o segundo era um urso forte, que tinha 3 costelas na boca. Ele fala um outro que é um leopardo, o qual tinha nas suas costas 4 asas de uma ave. E depois ele termina dizendo sobre um quarto animal, que ele classifica esse animal como apavorante e terrível, extremamente forte, e tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e quebrava em pedaços e esmagava o resto com seus pés. Ou seja, praticamente todos os outros era dominado por ele. E aí ele continua dizendo, e era diferente de todos os animais que estavam perante, e ele tinha 10 chifres. Dentro do contexto do que os estudiosos se debruçam sobre um capítulo como esse, ele fala sobre governos humanos. Por exemplo, nós temos hoje um grande embate entre 2 países disputando o domínio do mundo palmo a palmo, que são os chineses e os americanos. E nós temos, por exemplo, ao redor dessa briga, desse avanço, nós temos as nações. Se nós voltássemos um pouco antes, nós teríamos uma confusão ou uma relação que hoje se desenvolve entre esses dois em um terceiro, que era os russos. Se nós pegássemos esse cenário, eu não estou te dizendo que é assim, mas porque este reino, que ele fala sobre as 10 nações, ele, segundo os estudiosos, eu não estou entrando nessa seara, eles dizem que isso ainda não se confirmou, mas se nós pegássemos que haverá um chifre pequeno nascendo, e esse chifre pequeno, ele quebrará esses dentes, por exemplo, a gente vê que a União Soviética, ou a Rússia, ela poderia trazer um simbolismo de um dos 3 grandes chifres. E atualmente nós poderíamos dizer que os americanos seriam o segundo chifre e os chineses seriam o terceiro chifre. Os estudiosos trabalham dessa forma? Não, eu estou apenas conjecturando. Porque dentro do que os estudiosos trabalham aqui, eles vão falar sobre o império, para começar lá da primeira figura, o Império Babilônico, e ele tem razões para isso, mas não convém a gente entrar nessa seara devocional. Ele vai falar sobre o Império dos gregos e macedônios, vai falar sobre o Império Medo-Persas e vai falar sobre esse último império que representa simbolicamente o maior dos impérios humanos, que foi o Império Romano, que em tese foi destruído, mas que há a possibilidade do ressurgimento como esse pequeno chifre. Apesar que lá em Apocalipse, a gente sempre se refere sobre a grande Babilônia. É cheio de nuances, não se tem, mas o que corresponde a uma mensagem dessa do livro de Daniel é sobre justamente a arquitetura política humana, a briga pelo poder, os reinos que vão se construindo e se, vamos dizer assim,
entrando em rivalidade, combate, em movimentos o tempo todo, mas que, no final de tudo, a parte mais importante é a partir do versículo 9 que a gente fala. Por quê? Porque em oposição a esses reinos, nós temos aquele governante que se fará presente, quando ele disse assim no versículo 9: Eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dias sentou-se, cujas vestes eram brancas como neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. O seu trono era como chama ardente, e as suas rodas como fogo abrasador. Figura muito parecida daquilo que vem descrito ali do santuário, né? As rodas, daquela que Ezequiel enxergava. Então, aqui, o que se observa é que, a partir desse momento, de toda essa estrutura de reinos, vem o grande trono de Deus no ramo celestial, na estrutura celestial. Ela é posicionada por uma questão de julgamento. Você vê que o capítulo ele não vai terminar por aqui, porque existem outros capítulos na Bíblia, em especial em Apocalipse, que vai trabalhar muita parte disso aqui. E a gente tem sempre feito os devocionais com o propósito de situar no capítulo propriamente dito, porque hoje, se as coisas são mais amplas, mas para quem lia essas coisas aqui, lia de uma forma muito reservada e seletiva para o momento. Então, se buscava entender daquela forma. E aí, esse que Senhor, a gente observa aqui no versículo 10, que havia ali milhares de milhares e 10.000 vezes e 10.000 diante dele, que os julgamentos estavam prontos e os livros abertos, ou seja, é o Deus, o Senhor, o Senhor e os seus anjos ali. E aí, esse Deus, ele faz o julgamento através de seus anjos, mas faz o julgamento por volta de... Quando a gente vai lá falar sobre o trono branco, o tribunal de Cristo e todo o processo, o governo dos 1000 anos, estabelecendo o Filho do Homem, que é o seu Filho, sobre o governo humano. Mas ainda assim, a gente vai ver que a arquitetura humana, através desse pequeno chifre, ela vai fazer com que haja uma grande, vamos dizer assim, ação desse pequeno chifre. Por quê? Porque o versículo 21 diz que a presença dele, diz assim: eu contemplei, e o mesmo chifre fazia guerra com os santos e prevalecia contra eles. Porque ele vai fazer a arquitetura política de uma forma com que ele governará mudando as leis, né? Subjugando os outros reinos, e até o final, até que o domínio do Filho do Homem se estabeleça, ele trará uma grande inquietação e uma grande tribulação sobre todos os santos, que aqui é chamado de povo dos santos do Altíssimo. E esse chifre pequeno, conforme está escrito no versículo 25, ele diz assim: ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, irá consumir os santos do Altíssimo e intentará mudar tempos e leis. E eles serão dados em suas mãos a um tempo e tempos, e a divisão do tempo. A percepção sobre isso, aí vai depender muito da corrente teológica, tem muito a ver com a questão dos 7 anos lá da tribulação. Os 1000 anos, a tribulação, todo esse processo. Então, que um devocional desse, ou um capítulo desse, ele tem por propósito, é muito mais do que essas figuras, que elas são de fatos complexas, e cai sempre muito de campo de muita discussão teológica, é a essência que há nele. Há sempre essa briga de reinos, de poder, mas que no final de nada disso vai se valer, porque o reino e o poder eterno e absoluto do nosso Senhor é o que vai prevalecer eternamente. Fica na graça de Deus e Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa nos cuidar.